Seção 2. Declaração de Direitos. Artigo 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 1º. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Parágrafo 2º. Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégio de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. Parágrafo 3º. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Parágrafo 4º. A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita. Parágrafo 5º. Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos, a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. Parágrafo 6º. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Parágrafo 7º. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou o dos Estados. Parágrafo 8º. A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a polícia, senão para manter a ordem pública. Parágrafo 9. É permitido a quem quer que seja representar, mediante petição, aos poderes públicos, denunciar abusos das autoridades e promover a responsabilidade dos culpados. Parágrafo 10. Em tempo de paz, qualquer pode entrar no território nacional ou dele sair com a sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, independentemente de passaporte. Parágrafo 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode aí penetrar, de noite, sem consentimento do morador, senão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem de dia, senão nos casos e pela forma prescritos na lei. Parágrafo 12. Em qualquer assunto, é livre a manifestação do pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato. Parágrafo 13. À exceção do flagrante delito, a prisão não poderá executar-se, senão depois de pronúncia do indiciado, salvos os casos determinados em lei, e mediante ordem escrita da autoridade competente. Parágrafo 14. Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, salvas as exceções especificadas em lei, nem levado à prisão ou nela detido, se prestar fiança idônea nos casos em que a lei admitir. Parágrafo 15.
ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente em virtude de lei anterior e na forma por ela regulada. Parágrafo 16. Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assinada pela autoridade competente, com os nomes do acusador e das testemunhas. Parágrafo 17. O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria. Parágrafo 18. É inviolável o sigilo da correspondência. Parágrafo 19. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Parágrafo 20. Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial. Parágrafo 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas as disposições da legislação militar em tempo de guerra. Parágrafo 22. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Parágrafo 23. À exceção das causas que, por sua natureza, pertencem a juízos especiais, não haverá foro privilegiado. Parágrafo 24. É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. Parágrafo 25. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja conveniência de vulgarizar o invento. Parágrafo 26. Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. Parágrafo 27. A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica. Parágrafo 28. Por motivo de crença ou de função religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá ser privado de seus direitos civis e políticos, nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico. Parágrafo 29. Os que alegarem motivo de crença religiosa, com o fim de se isentarem de qualquer ônus que as leis da República imponham aos cidadãos, e os que aceitarem condecorações ou títulos nobiliárquicos estrangeiros, perderão os direitos políticos. Parágrafo 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado, senão em virtude de uma lei que o autorize. Parágrafo 31. É mantida a instituição do júri. Artigo 73. Os cargos públicos civis ou militares são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade especial que a lei estatuir,
sendo, porém, vedadas as acumulações remuneradas. Artigo 74. As patentes, os postos e cargos inamovíveis são garantidos em toda a sua plenitude. Artigo 75. A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da nação. Artigo 76. Os oficiais do Exército e da Armada só perderão suas patentes por condenação em mais de 2 anos de prisão, passada em julgado nos tribunais competentes. Artigo 77. Aos militares de terra e mar terão foro, artigo 77. Os militares de terra e mar terão foro especial nos delitos militares. Parágrafo 1º. Este foro compor-se-á de um Supremo Tribunal Militar, cujos membros serão vitalícios, e dos conselhos necessários para a formação da culpa e julgamento dos crimes. Parágrafo 2º. A organização e atribuições do Supremo Tribunal Militar serão reguladas por lei. Artigo 78. A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas resultados de forma de governo que ela estabelece e dos princípios que consigna.